Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O exílio de Judá. A morte do rei Josias em 609 a.C. pôs fim à reforma religiosa em Judá, e durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, as práticas pagãs voltaram a se infiltrar no reino do sul, Judá. O profeta Jeremias repreendeu Joaquim por explorar o povo e construir um palácio luxuoso com os frutos dessa exploração. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se serve do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário do seu trabalho. Além de ordenar o assassinato do profeta Urias por profetizar contra a cidade e a terra, Joaquim se opôs pessoalmente ao profeta Jeremias e queimou um rolo com palavras de Jeremias que Jeudi havia lido diante do rei. E sucedeu que, tendo Jeudi lido 3 ou 4 folhas, cortou o rei com um canivete de escrivão e lançou-o ao fogo que havia no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava sobre o braseiro. Joaquim se tornou um vassalo de Nabucodonosor no ano de 604 a.C., mas incentivado pelo Egito, se rebelou 3 anos depois. Nabucodonosor só tratou dessa rebelião no ano de 598 a.C., quando ordenou que Joaquim fosse preso com cadeias de bronze e levado para a Babilônia. Foi nessa ocasião que Joaquim morreu, aos 36 anos de idade, não se tendo certeza de que se ele morreu de causas naturais ou como resultado de uma conspiração. Jeremias profetizou que Joaquim não seria sepultado de forma honrosa. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá. Não lamentarão por ele, dizendo, ai, irmão meu, ou ai, minha irmã, nem lamentarão por ele, dizendo, ai, Senhor, ou ai, majestoso. Em sepultura de jumento o sepultarão, arrastando-o e lançando-o para bem longe, fora das portas de Jerusalém. A segunda deportação. Joaquim foi sucedido por Joaquim, seu filho de 18 anos de idade, que reinou por apenas 3 meses e 10 dias. No ano de 597 a.C., Nabucodonosor cercou Jerusalém e Joaquim se rendeu. Nabucodonosor sitiou a cidade de Judá e no segundo dia do mês de Adar, 15 ao 16 de março, tomou a cidade e prendeu seu rei. Nomeou um rei de seu agrado para a cidade e trouxe consigo para a Babilônia um grande tributo. Na segunda deportação, Nabucodonosor levou para a Babilônia o rei Joaquim e sua mãe, esposas, oficiais e governantes da terra, bem como toda a guarda constituída de 700 homens valentes e 1.000 artífices e ferreiros, num total de 10.000 pessoas, entre as quais pessoas estava um jovem aprendiz de sacerdote chamado Ezequiel. E transportou a toda a Jerusalém, como também todos os príncipes e todos os homens valorosos, 10.000 presos e todos os carpinteiros e ferreiros. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Assim, transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei e as mulheres do rei, e os seus eunucos, e os poderosos da terra levou presos de Jerusalém à Babilônia. Também levou consigo os tesouros do palácio real e objetos de ouro que Salomão havia feito para o templo do Senhor. Lá na Babilônia, Joaquim recebeu uma pensão da corte real. Vários anos mais tarde, depois da morte de Nabucodonosor em 562 a.C., seu filho, o sucessor Amel-Marduk,
libertou Joaquim da prisão e permitiu que comesse à mesa do rei para o resto da vida. Evil-Merodach, rei da Babilônia, libertou no ano em que reinou a Joaquim, rei de Judá, da casa da prisão. E lhe mudou as vestes da prisão, e de contínuo Joaquim comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. O cerco a Jerusalém. O profeta Jeremias amaldiçoou Joaquim e declarou que nenhum de seus descendentes se assentaria no trono de Davi. Este homem está privado de seus filhos, nem prosperará algum da sua geração, para se assentar no trono de Davi e reinar mais em Judá. Nabucodonosor escolheu Matanias, tio de Joaquim, para ocupar o trono de Judá, e mudou seu nome para Zedequias, convidando-o a apresentar-se diante dele lá na Babilônia no ano de 593 a.C., para jurar lealdade. Porém, alguns anos depois, Zedequias deu ouvidos aos egípcios e se rebelou. A Babilônia reagiu com violência. Nabucodonosor e seu exército acamparam em torno de Jerusalém e levantaram barreiras ao redor da cidade. Uma invasão dos egípcios, sob o comando do faraó Ofra, obrigou Nabucodonosor a levantar temporariamente o cerco a Jerusalém. Porém, conforme Jeremias havia predito, os babilônicos voltaram. Jeremias defendeu a rendição e foi lançado numa cisterna, de onde foi transferido posteriormente para o pátio da guarda. Em julho do ano de 586 a.C., a fome em Judá se tornou tão severa que o povo não tinha mais o que comer. O inimigo penetrou o muro da cidade e o rei Zedequias e seu exército fugiram durante a noite, mas foram capturados nas campinas de Jericó. Zedequias foi levado para Ribla, na Síria, onde, depois de testemunhar a morte de todos os seus filhos, ficou cego e depois foi deportado para a Babilônia, preso em cadeias de bronze. A terceira deportação. Um mês depois que os babilônicos penetraram o muro de Jerusalém, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, queimou o templo do Senhor, o palácio real e todas as casas de Jerusalém e derrubou seus muros. Nebuzaradã levou para o exílio o povo da cidade, os que passaram para o lado da Babilônia e os restantes da população, deixando apenas o povo mais pobre da terra para cuidar das vinhas e campos. Nessa terceira deportação, a maior parte dos habitantes de Judá foi levado para a Babilônia. A quarta deportação. Os babilônicos nomearam Gedalias, um judeu de família nobre, para governar sobre Judá. Mas pouco tempo depois de sua nomeação, Gedalias foi assassinado por Ismael, um membro da família real. Vários dos judeus restantes fugiram para o Egito, apesar das advertências proféticas de Jeremias para que permanecessem em Judá. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Outro grupo de judeus foi exilado lá na Babilônia no ano de 582 a.C. Esta pode ser, então, descrita como a quarta deportação. O trauma do exílio. Os judeus que sobreviveram à longa jornada para a Babilônia provavelmente foram colocados em assentamentos separados dos babilônios e receberam permissão de se dedicar à agricultura e trabalhar para sobreviver. Mas o trauma do exílio é expressado claramente pelo salmista. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, porquanto aquele que nos levaram cativos nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que nos alegrássemos, dizendo:
Cantai-nos um dos cânticos de Sião, mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha?